सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि कपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Tadeva ramyam ruchiram navam navam tadeva shashadamanuso mahasabam tadeva sokarnava sosanam ninam jaduttama sloka jaso anugiyate tadeva ramyam ruchiram navam navam tadeva shashadamanuso mahasabam tadeva sokarnava sosanam ninam jaduttama sloka jaso anugiyate. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse que nós temos somente um único dever, que é servir Nandanandan Krishna Bhagavan. Nós não temos nenhum outro dever. Não existe nenhum outro dever, somente este, servir Nandanandan Krishna. De alguma maneira, de algum modo, você deve servir Nandanandan Krishna. Gaudiya Gostipati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse, nós seres humanos, nós temos somente um único dever, que é servir Krishna com todo o nosso coração. Não existe um outro dever. Qualquer outro tipo de dever, você pode imaginar que tenha muitos deveres, mas todos eles são feitos por Maya. Não existem outros deveres. A conversa, a análise, a aula de hoje de manhã chegou a esta conclusão. Todas as nossas responsabilidades, todos os nossos títulos atuais são criados por Mahamaya. Prabhupada diz, Nandanandan Shri Krishna é o absoluto predominante. É o absoluto predominador. Srimati Radharani é o absoluto predominado. Mas não pense que Radharani seja uma mulher e ele seja um homem. Esta concepção não é permitida. Eu sei. É difícil pensar, cortar esse tipo de pensamento. E enquanto nós reservamos esse tipo de concepção, porém, que Krishna é o mocinho e ela é a mocinha, então você vai ter essa concepção de homem e mulher. Isso é uma concepção suja de carne e sangue, que não nos permite avançar na nossa vida espiritual. Os sarrajias podem falar isso. Não tem problema, é homem e mulher, não tem problema. Eles vão dizer que não é necessário o celibato para alcançar, para ser um sannyasi. Porém, com essa visão, eles não podem alcançar Krishna. Impossível. Um devoto na Chaitanya Mat, depois do Arati da manhã, todos estavam fazendo Jayadvani depois do Pranama. E algum devoto disse para Prabhupada, Prabhupada, o portão esse templo deveria ser mais largo. Portão. Caso contrário, a gente não consegue ver Radha e Govinda apropriadamente. Porque a frente do altar deveria ser mais larga para as pessoas poderem ver Radha e Krishna. A gente não consegue ver as deidades. E Prabhupada respondeu, veja, nós não temos poder para ver o Senhor Supremo. Com esses nossos olhos, nós não podemos ver Bhagavan. Nós podemos tentar da melhor maneira para subir um determinado nível no curso do nosso serviço, do nosso seva. Nós podemos subir até um determinado nível que Krishna se interesse a nos ver. Nós não podemos vê-lo. Prabhupada dizia isso muitas vezes sobre Drosta, Drisha e Darshan. Drosta é aquele que vê. Darshan é a visão. E o objeto que nós estamos observando é Drosti. O Gaudiya Darshana é totalmente baseado nessa fundação, nessa base. Se você faz um pequeno erro aqui, você se perde. Drosta. É aquele que vê. Darshana é a capacidade de enxergar.
a ação e o que você está observando. Isso deve ser esclarecido. Não é que você vai abrir os olhos e ver qualquer coisa. Em primeiro lugar, quem é que está vendo? O que é a visão e qual é o objeto que é visto? Então, enquanto nós expressamos nosso falso ego, eu sou aquele que vê, eu vejo as coisas, eu vou e abro os olhos e vejo. Até esse ponto, enquanto você continuar assim, achar que você é aquele que vê, aquele que faz, aquele que acontece, você não vai conseguir fazer Haribhajana. Eu sou aquele que fez tudo isso. Eu sou o autor de tudo. Como? Você? Sim, eu fiz. Eu que fiz. Essa é a ideia de quem acha que faz as coisas. Mas isso não estava em Sanatana Goswami Pada, em Rupa Goswami Pada, em Jiva Goswami Pada, em Raghunatha Das, Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur. Da onde você emprestou isso se os grandes santos não têm esse sentimento tão sujo? Esse é o problema principal. Através do falso cérebro que está fora de função, a racionalidade acaba e a pessoa conclui, fui eu que fiz, quem pode fazer como eu? Eu posso falar tanto, posso escrever tanto, ninguém é capaz de escrever quanto eu. Isso prova que esse é um anti-Vaishnava com selo de qualidade. Esse não é o sentimento, o humor de um Vaishnava. Muitas vezes o nosso Sadananda Swami discutia em todos os detalhes sobre Drosta Darshan e o objeto dessa visão. Drishu, perdão, é Drishu o objeto. Então, enquanto você acha que você é aquele que vê, que você preserva o seu falso ego, sou eu que vejo, então você nunca vai ver Krishna. Porque é Krishna que pode ver você. Enquanto Srila Bivamananda Thakur quis ver isso e aquilo no seu passatempo, até então o Senhor Krishna não apareceu para ele. Mas quando ele enfiou 2 grampos nos olhos para ficar cego e não sentir mais atração por Maya, chega, ele disse. Agora, a partir desse dia, quem é que pode ver? Eu destruí meus olhos, como é que eu vou ver? Então, a partir desse dia, Krishna quis guiá-lo, salvá-lo. São as lilas entre os devotos elevadíssimos do Senhor Supremo. Como que esse homem atravessava a floresta para chegar em Vrindavana? Como é possível que ele chegasse a Vrindavana cego? Um dia, uma coisa aconteceu. Eu vou contar assim. Um homem cego do Rajasthan. Ele disse que foi para Amarnatha. Com uma murti, automaticamente. Então ele achou uma Shivalinga no formato de gelo. Uma Shivalinga, um pedaço de gelo no formato da Shivalinga nos Himalaias. Então um homem cego, tac, tac, tac. Ele chegou no local de peregrinação, onde alguns grupos estavam peregrinando. Esses grupos estavam indo juntos. Então um homem cego também estava andando ali. Então esses homens, o homem cego tem uma sensibilidade, eles conseguem entender. Nós sabemos. Se, por exemplo,
Um cego sabe quem é que vem. Ele sabe se é o filho, se é uma outra pessoa. Ele tem um senso de percepção muito aguçado. Ele desenvolve todos os outros sentidos. Então esse homem cego, ele foi lá. Maharaj agora está falando de um tio que também foi. Um tio dele. Então as pessoas às vezes faziam 20 quilômetros, 10 quilômetros de peregrinação, depois paravam. Então, ele não era tio dele, ele era alguém ali que ele chamava de tio na infância. Acho. E esse senhor perguntou, onde você está indo? Para o cego. Eu estou indo para Amarnata. Você está cego, como é que você pode ver? Esse tolo disse. Você é cego, como que você pode ver? Então ele começou a chorar. Você acha que eu quero ver Amarnata com esses meus olhos? E porque eu sou cego, eu não posso ver, eu posso vê-lo com o meu coração. Meu coração pode ver. A mesma coisa aconteceu na época de Gargamuni, um rishi chamado Surdas. Tinha um Surdas mais recente, mas esse é um Surdas mais antigo. Ele disse para Gargamuni, você poderia me devolver meus olhos? Eu sei que você tem poder. Eu não consigo mais enxergar para que eu possa ver Krishna, ouvir Krishna. Eu ouvi que Krishna nasceu. Ele é o Senhor Supremo. Você quer os olhos de volta? Esse é um arranjo do Senhor Supremo que você ficou cego. Você quer seus olhos de volta? O que você vai fazer com isso? Você quer ver Krishna? Você é um grande devoto. Você tem cantado, recitado. Você não consegue ver Krishna? Diga solenemente. Você está vendo alguém dentro do seu coração o tempo todo? Diga. Você vê um menino dentro do seu coração? Sim, eu vejo um menino escuro que tem uma aparência muito doce. Ele tem uma pluma de pavão. Esse é Krishna. Porque ele era um grande devoto, sempre cantando canções. E Bhagavan já estava manifestado no seu coração. E Gargamuni disse, eu não posso evitar o seu pedido. Se você pediu, eu posso devolver seus olhos. Mas lembre-se, quando você enxergar com seus olhos materiais, você vai ver o mundo material inteiro. E às vezes você vai ver Krishna. Mas isso é bom? Ou é melhor ver Krishna o tempo todo no seu coração com os olhos cegos? O que você prefere? Não, eu não quero olhos. Você vai ver, olha, isso aqui é ruim, olha ele fez isso, ela fez aquilo. É melhor não enxergar e ver Krishna o tempo todo. Esse nosso Surdasji, se eu falar, você vai se inspirar. Praticamente. Surdarji, ele era da Nimbarka Sampradaya. Ele ficava no Chandra Sarovar. Quando eu ia para Eta, Peta, eu passava por ali. Para diferentes lugares que tem lá. Então esse Surdasji era um devoto tão elevado, que também era cego, ele não podia enxergar. Por 80 anos, continuamente, ele costumava ir para Jatipura para cantar canções e fazer Kirtana Seva. Ele pronunciava Kirtanas e alguém escrevia. Ele tinha muitos Kirtanas, ele cantava e alguém escrevia. É por isso que a gente tem os Kirtanas dele. Você pode comprar na livraria. São Kirtanas lindos.
Ele viveu até 125, 130. Então o que eu disse no começo? Vilamangar Thakur, no sul da Índia. Ele viveu 800 anos. Você não vai acreditar. 800 anos ele viveu. E o lugar onde ele viveu está lá, na beira do Brahmakunda. Ele se sentava, via todos os passatempos de Krishna. Continuamente ele via uma série de passatempos na beira do Brahmakunda. Eu sei que você não pode acreditar. E esse Sudarji por 8 anos caminhou cego com seu bastão. E quando ele ficou no Chandra Sarovar, ele caminhava até Jatipura. Eram no mínimo 5 quilômetros. Mas às vezes um atalho. Ele ia e voltava todos os dias. Se sentava. Porque naquela época tudo ali era floresta. Tudo em volta de Govardhana era floresta. Quem que ia lá? Quem pode ir? Lá é Govardhana, tem uma distância longa. Pouquíssimas pessoas costumam ir. O templo dele está vazio, o Pujari não estava lá. Aquele templo estava vazio, ele sentava lá com o seu bastão e cantava um bhajana. E tinha um instrumento, aquele que Hanuman toca. Ele cantava e a deidade descia do altar, sentava na frente dele com o braço apoiado no joelho e ficava olhando para ele todos os dias. Srinathji, Krishna descia do altar, a deidade descia do altar, se sentava na frente dele e ficava assistindo ele cantar. Em muitos casos, Krishna também fez competição de bhajana com devotos. Canta você. Agora, Krishna cantava, aí o devoto cantava, eles ficavam competindo quem cantava melhor. Existe esse lugar onde essa competição aconteceu, de Krishna com o devoto. Aí Krishna dizia, você cantou melhor do que eu. Krishna responde, Bhagavan pode dar respostas, mas a gente tem que subir no seu nível. No nível que a gente está, a gente não pode esperar isso. Dessa maneira, Surdasji cantava todos os dias lá e voltava. Uma vez ele foi e teve uma chuva forte. Ele foi sozinho. Ele perdeu o balanço e caiu num poço escuro. Um poço alto. Krishna! Ele gritou. Imediatamente Krishna pegou ele pelo braço e puxou ele para fora. E Surdasji pegou a mão de Krishna, muito apertado. E o menino falou, me deixe. O menino falou, não, eu não vou deixar você. Me deixa? Não, eu não posso deixar você. Você é o meu Krishna. Não, eu sou um menino aqui, eu sou um Brajavasi. Eu vi você cair. Não, eu não vou deixar você. Ele tinha certeza que era Krishna. E Krishna pegou e puxou o braço. E Sudarji chorou. E disse, você pensa que eu sou um velhinho pobre e fraco? Que você pega e me empurra e vai embora? Mas eu quero ver você embora do meu coração. Eu quero ver se você é poderoso. Existe esse kirtana na língua dos Vrajavasis, na língua de Vrindavana.
Se você pode sair de dentro do meu coração, eu vou achar que você é poderoso. Ele respondeu. Isso está no Kirtana. Essa é a relação entre o Sadhu e Bhagavan. Então, Drishu, Darshan, Indrosta. Tudo, não, você tem que saber o que é o que. A visão tem que ser pura. Aquele que olha deve ser puro. E o objeto que é visto, o Drishu, deve estar na mesma plataforma. Se um estiver mais alto que o outro, então você não vai conseguir enxergar. Quando você se eleva até esse ponto, a sua ação de darshan, a sua ação de ver, e Krishna estiver lá, você vai poder vê-lo. A mesma lila Gauranga faz. Ninguém pode ver. Tem algum hotel, um restaurante, aí tem essa loja, e tem um monte de gente na rua. Ah, Maharaj, tem tanta coisa aqui, não tem graça nenhuma aqui. Se seus olhos abrirem, você vai poder ver. Para preparar seus olhos, esse é o bhajana. Bhajana significa se preparar. Esse é o bhajana. Dessa maneira, a Prabhupada costumava dizer muitas vezes, nós temos um único dever, fazer Hari Bhajana, nada mais. Todos os nossos deveres não existem. Não tente ver Krishna por conta do seu falso ego. Com a ajuda dos seus olhos materiais, você não pode nunca vê-lo. Você vai perder seu tempo, se sentir cansado, vai querer parar de fazer bhajana e vai embora. Porque não é esse o método. Então, Krishna não é um galã e Srimati Radharani não é a heroína. Está escrito isso no Shastra. Quem é Radharani? É Krishna. Quem é Krishna? É Radharani. Está documentado isso. Krishna é Radharani. E Radharani é Krishna. Radha Krishna Pranaya Vikrati Ladini Shakti Rasmad Ekatmanu Gopi Dehovadam Gadauto Chaitanya Prakadam Adhuna. Also Radha Krishna Pranaya Vikrati Ladini Shakti Rasmad Ekatmanu Gopi Dehovadam. Two body, but same. Dois corpos, mas eles são o mesmo. Os corpos são separados, mas eles são o mesmo. Ele não é um homem e ela não é uma mulher. Não tente pensar dessa maneira. Se você pensar dessa maneira, para sempre, o seu caminho até o mundo transcendental está fechado, trancado. Cuidado. Dessa maneira, todos os problemas surgem por conta do Bhagavata Mahapurana. Não, ligados ao Srimad Bhagavatam. Prabhupada respondia com uma resposta rigorosíssima. Mesmo aqueles que têm cama dentro. Não põe a mão no Bhagavatam. Se alguém tem luxúria no coração, não põe nem a mão no Bhagavatam. Mas os Sahajias dizem, luxúria está lá, mas você pode fazer o que você quiser. Você pode ler o que você quiser. Prabhupada dizia, com essa condição contaminada, nós não podemos tomar banho no Radhakunda, nós não podemos subir em Giriraj Maharaj. Nós não podemos tocar o Bhagavatam. O que dizer de ler? Eu não estou falando de ler. Nem tocar pode. Porque ele é o próprio Krishna. Na forma dos livros. Prabhupada costumava dizer, Srila Bhakti Vivek Bharati Maharaj. Se você ouvir meus Harikathas, você vai ouvir sobre o Avirbhava ou Tirabhavtiti deste Vaishnava que era muito alto. Ele era mais velho do que Prabhupada, de idade, mas ele era um discípulo de Prabhupada.
Então, em primeiro lugar, ele tomou abrigo de um Sahajiya Guru, e mais tarde ele deixou esse Guru, depois ele veio e tomou abrigo em Prabhupada Bhaktisiddhanta. Prabhupada gostava muito dele. Ele era sênior de idade, não de conhecimento. Ele era um bom orador, tinha um acharan muito bom. Antigamente ele era um homem casado, mas ele deixou a esposa e se tornou um monge. Se ele estava sentado, ele não precisava falar nada, você olhava para ele. Ele era escuro, cor preta, mas se ele estava sentado no asana, o vandana que ele fazia, ele punha as mãos assim, e aquilo já era inspirador. Mas todos eles se foram deste mundo material. Em um dia, ele estava na Chaitanya Mata. Prabhupada saiu da biblioteca e deu uma instrução para um devoto e falou: informe Bharati Maharaj para que ele possa ir e falar Harikatha em um determinado local. Bharati Maharaj pode ir nesse local específico, onde deve ser dado um Harikatha. Ele deve falar no nome da Gaudiya Mata. Prabhupada disse, você pode pedir para esse Bharati Maharaj, de acordo com o horário do Harikatha, ele tem que se preparar para chegar lá e falar. Então, depois disso, de tarde, Prabhupada entrou na biblioteca e o mesmo Sevaka estava lá. E ele perguntou, Bharati Maharaj já foi? Bharati Maharaj já foi, sim. Foi? Com que livro ele levou? Ele pegou o Bhagavatam. Bhagavatam, Prabhupada estranho. Por quê? A nossa pregação deve ser sobre Gauranga Mahaprabhu. Se você fala de Gauranga, automaticamente está incluído o Bhagavatam. Ele tinha que ter levado o Bhagavata, o Chaitanya Bhagavata e o Chaitanya Charitamrita. Ele pegou o Bhagavatam, sim. O nosso tópico de discussão é a encarnação da misericórdia, Gauranga Mahaprabhu. Nós não podemos entender o Bhagavata separados de Mahaprabhu. Se nós sabemos tudo sobre Gauranga, então o Bhagavata está claro para nós. Não é possível entender se você vai ler o Bhagavatam sem Gauranga. Então, todo o caráter, o comportamento, os conselhos, todos os passatempos. Não existe um único ponto. Tudo que Mahaprabhu fez, vocês têm que ler. Tudo. Tudo que ele fez não é nada além da explicação do Bhagavatam. Eu vou explicar isso, analisar isso amanhã. Então, dessa maneira, nós temos que tomar cuidado com o Srimad Bhagavatam. Prabhupada disse, se por acaso alguém está qualificado para ouvir o Bhagavatam, sob a guia de um Vaishnava puro, que seja não diferente do próprio Srimad Bhagavatam, seja um Mahabhagavata. Só um Mahabhagavata pode recitar o Bhagavatam. Se ele é um devoto do Senhor, ele tem seu direito de ler o Bhagavatam. Caso contrário, não. Dessa maneira, o Grantha Bhagavatam e o Bhagavata, o devoto, o Grantha é o livro, são a mesma coisa. Prabhupada costumava dizer que o Guru Seva ininterrupto, o Guru Seva é o Bhagavat Seva, o Seva o Guru é o Seva Krishna. Se você ouve o Bhagavad Tattva, do primeiro canto até o último, até o 9º canto, e somente se as pessoas estão qualificadas, o Sadguru pode permitir você para entrar no 10º canto. Caso contrário, não. Então,
um Sadguru diz que você está qualificado para ler o 10º canto. E aí ele permite que você... Mas Parikshit Maharaj foi permitido por Sukadeva Goswami que Parikshit Maharaj ouvisse o 10º canto. E mesmo depois de ler o Srimad Bhagavatam, depois de ler o 10º canto, sob a guia de um rigorosíssimo devoto puro, se o 10º canto acaba, suponha que agora acabou o 10º canto, você vai ter que ler o 11º canto, que nós estamos discutindo agora, pelos últimos 4 anos. É necessário. Senão, você vai cair. Prabhupada costumava dizer, você tem que ler o 11º canto. O 12º canto é só um fechamento que fala sobre o que vai acontecer no passado, o que vai acontecer no futuro. Sim, o 12º canto, como vai ser a condição de Kali Yuga, isso está lá. Isso pode ser incluído, mas depois de ler o 10º, se alguém evitar ler o 11º canto, ele pode desenvolver algum tipo de doença, se ele não for ler o 11º canto. O 11º canto, Prabhupada costumava dizer, depois de tomar uma prashada riquíssima, você tem que comer um tablete de digestivo se você se encheu de prashada. Então, depois de ouvir o 10º canto, se você não pega essa pílula de digestão que é o 11º canto, ele vai te ajudar a digerir o 10º canto. O canto 11 é uma discussão analítica sobre a criação, como se manter, o que é o Tattva, qual é o feitiço de Mahamaya, como que Maya deixa você confuso, tudo isso está explicado. Todo o Bhagavad Dharma está explicado em essência no 11º canto. Todo o Bhagavad Dharma, em essência, está explicado no 11º canto. E sobre o Srimad Bhagavataji Mahapurana, Prabhupada também disse que o primeiro verso, Prabhupada costumava dizer, essa é a semente do Bhagavatam. Janmadaso, o primeiro verso do primeiro canto, do primeiro capítulo do Bhagavatam, ele fala sobre o Bhagavatam inteiro em detalhe. Ele é chamado de Gayatri, como o Gayatri da iniciação. Esse verso também é chamado de Gayatri, porque ele contém tudo. Mas no segundo canto, eles têm o Chaturshloki do Bhagavatam, os 4 versos do Bhagavatam, nos quais Bhagavan Shri Krishna fala com o Brahma. Então, isso está contido no primeiro verso do primeiro canto, tudo está ali contido secretamente. After that, this total Bhagavatam, Brahma received that Bhagavatam. After that, Narad wanted to pass it, this Bhagavatam. Depois, então, o Brahma pronunciou esse conhecimento que foi passado para Narada, que foi passado para Vyasadeva Goswami. Então, o Brahma disse para Narada Ji Maharaj, você tem que espalhar e propagar o Bhagavatam. Indiretamente, o Brahma queria dizer, nós vamos analisar isso amanhã, você é o Acharya do Srimad Bhagavatam. Você pessoalmente, você é o Mahabhagavata, ele disse para Narada, você é o Bhakta Bhagavat. E
tome cuidado, você tem que propagar esse conhecimento, os ensinamentos do Bhagavatam para todos. Essa foi a instrução do Brahma. Nós vamos analisar isso em detalhes amanhã, não agora. Então, preste atenção na glorificação do Bhagavatam. Isso que eu estou fazendo também é uma glorificação. Se você segue o fluxo filosófico da Gaudiya, isso na verdade é uma forma extensa do Srimad Bhagavatam. Então você tem que tomar muito cuidado com o Srimad Bhagavatam. Como propagar o Bhagavatam? Aonde falar sobre ele? Quem pode ouvi-lo? Tudo isso nós temos discutido por longo tempo. E algumas regras e regulações também foram dadas para o nosso benefício. Porque a gente fala, não, nós vamos tomar prachada até o pescoço e vamos. Então, o ouvinte e aquele que vai escutar devem estar extremamente purificados. Em especial o orador. Então, diferentes tipos de prescrição foram dadas. É bom para você comer um pouco de prachada. Você deve tomar, mas em relação às restrições prescritas pelo Shastra, você não pode comer algo que seja fora das descrições do Shastra para estas ocasiões. Se você quiser beber leite, se beber leite for suficiente para você, como Bhaktivinoda Thakur, o dia inteiro, lá, ele tomava leite 3 vezes, essa quantidade. O dia inteiro ele comia isso e cantava japa. No seu último período de vida, ali, do outro lado do rio. Mas essa não é uma prescrição para você, você não vai suportar, você tem que comer alguma coisa. Então, na época de Ayodhya, da instalação do templo de Rama em Ayodhya, o primeiro-ministro fez jejum por 3, 4 dias. Quando ele foi abrir o templo. Então, no Durga Puja também. Há quem coma uma única fruta de noite. Uma fruta. Uma manga, ou uma papaya, o que você quiser, mas uma só. Essa restrição ele fez para o Durga Puja. Se você não conseguir fazer, não faça. Se você puder jejuar, você também pode jejuar. Se 7 dias de jejum foram bons para você, você pode fazer também. Como Parikshit Maharaj, ele não bebeu, não comeu, não dormiu. Se é possível para você, você também pode fazer assim. Ou se você quiser beber um pouco de ghee ou leite, se isso for confortável para você, só de beber leite. Se não for assim, se você se sentir bem depois de comer alguma fruta, você pode fazer isso também. Se você puder comer só frutas, se isso for suficiente para você, você pode fazer assim. Ou se fruta não for bom para você, você pode comer prachada uma vez, se isso estiver bom para você.
Você pode... Então, aquilo que for possível para você controlar. Mas é claro que você deve ser muito saudável, você não pode estar com uma saúde prejudicada. Aí você pode fazer essas austeridades. O que vai ajudar você? Ouvindo o Bhagavad Gita, sem perturbações, aí você pode fazer. Se ficar sem prachada te fizer ficar muito fraco, então é melhor você tomar 2 vezes então. Se você não aguentar 2 vezes, toma 3 então, se vai ajudar você a ouvir. O importante é ouvir o Harikata. Não deve haver nenhuma perturbação enquanto você está ouvindo o Harikata. Então, toma prachada 3 vezes, que eu vou dizer. Então, jejuar não é tão importante. Se tomar prachada pode te ajudar, coma. É melhor tomar prachada se ela vai lhe ajudar a ouvir o Bhagavatam com toda atenção. Isso está bem. Se o seu jejum for criar problemas da sua maneira de ouvir, então é melhor comer algo. Quem falou que você deve fazer forçosamente um jejum? Mas se é possível, aqueles que fazem o voto de ouvir o Bhagavad Gita por 7 dias, os 4 Kumaras dizem para Narada quais são as regras para quando alguém vai falar o Bhagavatam, escute. Aqueles que aceitam este voto de ouvir o Bhagavatam por 7 dias, aqueles que não têm fé em Vishnu, aqueles que não são iniciados, eles dizem, ó Narada, escute, aqueles que aceitam o voto, não aqueles que ouvem de maneira geral, sentam e o escutam. Quem que vai mandar eles embora? Mas qual é o ponto? Aqueles que são tão sinceros, que querem ouvir, fazem o voto de ouvir 7 dias o Bhagavatam com toda a atenção, seguindo todas estas regras e regulações, eles têm que ser iniciados no Vishnu Mantra por um Sadguru. Então, em Narada, aqueles que aceitam esse voto, aqueles que não são iniciados no Vishnu Mantra, eles não têm o direito de ouvir. Eles não têm fé em Vishnu. Dessa maneira ele fala. Um outro ponto durante o mês de Vrata, um pouco de dal, como chola, chickpeas, grande bico. Ele tem 2 partes. E o dal fica dividido, e o grão fica dividido. Então aqui está escrito Didalam, como chola, chickpea, ou ervilha, ou lentilha amarela, ervilha amarela. Aqueles que se abrem em 2 não são permitidos. Mel não é permitido. Porque Maharaj está falando que esse saptaha acontece no Chaturmasya, e durante esses 4 meses não se come mel, óleo de mostarda, qualquer tipo de óleo. Ghee é permitido. Você quer fazer alguma coisa, você faz com ghee, sem óleo.
It's big instruction here. If somebody not following brahmacharya, Se alguém não seguir o brahmacharya, é um problema. also problem. So you will have to follow. Então você tem que seguir brahmacharya nesses 4 meses, se for possível. Should not jump in. Here Ou seja, ficar em celibato. brahmacharyam adaha sukti. Brahmacharya, you can still maintain brahmacharya, not even mentally. Você tem que manter brahmacharya, celibato mental. On the ground, E você deve dormir no chão, not in a best case. não numa cama, no estrado. So, brahmacharyam adaha suktihi, and you cannot use any metallic pot. E você não pode usar potes metálicos. You cannot use any metallic pot. Very hard. You have to take leaf. Banana leaf. Você vai ter que comer na folha de banana. Is not there. So, brahmacharyam adha sukti patravalyancha bhojanam. Patravalyancha bhojanam. Palas bhiksha. Palas. Ou numa folha de palácio. Arjuna Bhiksha is Ou na folha de Arjuna, que Arjuna Bhiksha is symbol of é um símbolo de Shiva, de Mahadeva. and Palas because E a folha de palácio is a symptom of Brahma. And Asatha Bhikkha, Asatha, people tree, is a symptom of Vishnu. e a árvore de Pipala é um símbolo de Vishnu. Essas 3 folhas. Você pode usar uma folha de palácio muito limpa, muito limpa. E você toma prashada ali, não num prato de metal. So, Brahmacharyam, Adaha Shukti Patra Valyancha Bhujanam Katha Samabdu Bhuktincha Kuryat Nityam Katha Prati. Those who are generally hearing, I am not speaking. Aqueles que estão ouvindo geralmente, eu não estou falando deles. But those who are taking resolution, Mas aqueles que decidem, fazem um voto it is the rules. para eles. When the É katha uma is regra. over, Quando o kata when the acaba, katha is over, then and only then it can somente take então eles podem tomar prashada. Caso contrário, eles estão jejuando. Katha Samapto Bhuktincha Kuryat Nityam Katha Prati. Those who are taking this kind of vow of Aqueles que estão hearing fazendo 7 esse days voto de ouvir o Harikata durante 7 dias com toda a atenção e toda a sinceridade, depois de ouvir o Harikata, quando eles estão livres, eles I podem mean almost evening time. tomar de noite, quando o Harikata acaba. Que difícil, hein? Esse é o verdadeiro Bhagavata Saptaha, que hoje em dia, como disse Maharaj, algumas aulas atrás, as pessoas fazem em casa com música eletrônica, contratando alguém para, com bhajana eletrônica, contratando alguém para falar. Dal, Madhu, Toilo Kali are Yuga. very rich food. Então, um alimento muito rico não é permitido. Guru Pad, whatever fruits are Frutas whatever, prasadam, e prashada have some influence in your body. porque a prashada que você come tem uma influência no seu corpo. Como morango. Você compra morango, No, nothing you can take. você não pode comer nada além de morango. Strawberry with something, it can be rajasi. Se você come morango com qualquer outra coisa, ele fica rajásico. Dragon fruit, you should A mesma coisa com a fruta pitaya. Dragon fruit, you should not take. Você não deve comê-la, é estritamente proibida. Or at all, if you are sick E se and você take it, estiver doente, eu não sei que for para você estar doente, mas depois você não pode comer nada. if you take pineapple, E melão também. Melão não pode ser com nada, com arroz, com chapati. it can make rajasi. Ele faz você rajásico. Se você mistura o abacaxi com outras coisas, Have some tem que comer ele só, separado. that type of food or prasad, I know, should not. Então, a prashada Chitta. deve ser Also, preparada com cuidado para não comer nada you rajásico. already cooked yesterday. Então, vamos supor que ontem você comeu ontem. Você não pode requentar arroz. Eu não estou com tempo, eu vou comer arroz requentado. Não é permitido. You are doing that. Você está fazendo? You have no time. You cook already one time. After that, giving water.
Everybody is not Raghunath Goswami. Nem todos são Raghunathas Gosai. From Eles outside estão coletando Raghunath prachada do lado de fora do everything templo de washed with Jagannatha. water, Eles lavam o arroz que foi jogado fora com água, põem um pouquinho de sal e comem, mas nem todos são Raghunathas Gosai. you cannot maintain your mind. Se Be você careful. tem que tomar cuidado para manter seu bhajana, tome cuidado. Didalam madhu tailancha gavistanyam tathaivacha bhavadushtam paryusitam yaihat nityam kathavrati. Those taken vow in Harikatha 7, they should avoid, no, Aqueles que fazem they should not take. esse voto de 7 dias não And be podem careful. comer essas coisas, senão isso a gente não deve. 7 days, you Então, should pelos not 7 express dias, any karma, você não pode, então você tem que ficar em celibato nesses 7 dias. Não pode expressar luxúria, ira, todo esse tipo de coisa, você quebra seu voto, seu voto. Kamam, Krodam, Madam, Manam, Matsaram, Inveja, Lovacha, todos esses anartas, eles quebram o vrata. Tatha Desham, Duraecha Kathaprati. What's so important? Kamam, Krodam, Madam, Manam, Mascharyam, Matsaram, Lobhamevacha, Damyam, Moham, Tatha Desham, Durat, Duraecha Kathaprati. Kathaprati, those who have taken vow in the Katha, they should avoid Kama, Aqueles que fazem esse voto Mada, de ouvir o Harikatha têm que evitar desejo de prestígio, falso ego, inveja, ciúme, luxúria, ira, avidez, Now, moha, infatuation, infatuação também. tatha deshan. You cannot hate anybody, Você não pode detestar ninguém, não pode expressar this means nenhuma inimizade também quando você vai assistir o Bhagavata Saptaha. all should Nenhum be tipo. thrown out. Tudo isso deve ser jogado fora. All should be thrown out. Tudo isso deve ser jogado fora, sem nenhum atraso. All should be thrown out. One should honor throughout always. It's not that about the 7 days. Não é só por esses 7 dias. A gente tem que tentar You should honor honrar os Vedas sempre. Então essas indicações de agora são para sempre, não só para os 7 dias. Então os Vedas e os... Você não tem o direito de criticá-los. Tome cuidado. Se você fizer isso, você vai ter problemas. Vedas, os Vaishnavas, os Vipras, o Guru, a Gomata, todos esses têm que ser honrados. Você não pode criticar o Veda e escrituras ligadas aos Vedas, os Vaishnavas, os Brahmanas, o Guru, o Gomata. Você não deve criticar nenhuma mãe, nenhum devoto exaltado. Se você fizer alguma crítica, algum sarcasmo, alguma provocação, isso é perigosíssimo. Tanto no Bhagavata Saptaha, disse Maharaj, quanto no resto da vida. Also, there should not be any contamination. Some, they are sick, you should not avoid. So, it is Então não deve haver contaminação. Aqueles que estão doentes têm que evitar. Não podem ir, talvez, por esses 7 dias. São restrições, mas não é que existe preconceito. Então, quando as pessoas decidem, eles têm que evitar
conversar com aqueles que estão doentes, ou pessoas de castas muito baixas, islâmicos, pelo menos por esses 7 dias. Eles não estão dizendo que você deve detestá-los. Significa para você poder aumentar o seu poder espiritual. Se você não fizer, você vai perder o poder. Você vai perder poder espiritual. Aqueles que antigamente eram assim chamados soda e caíram. Você não deve falar com ele. Você não deve nem olhar para ele. Você não pode olhar para ele. Caso contrário, vai haver um grande problema. Então, aqueles que matam vacas, você não deve falar com aqueles que matam a mãe vaca. Aqueles que não têm samskaras, aqueles que odeiam os Vaishnavas, os Jainistas. Sim, os budistas e os jainistas são praticamente iguais. Eles são chamados de Pasanda. Como eles não acreditam em Krishna, em Deus, eles são chamados de sem coração. Então, no 5º canto está explicado como o jainismo, eles seguem algumas regras e regulações. Às vezes eles seguem austeridades, mas eles não têm devoção nenhuma. Eles têm uma sampradaya separada, os budistas também. Os jainistas são sampradayas separadas. Eles são considerados sem coração. Se você olhar para eles, quando você está fazendo um vrata, para você vai ter um problema. Mahaprabhu nos ensinou, quando você encontra um Mayavadi, um budista, você tem que tomar banho, o corpo inteiro com as roupas. Como é que a gente vai fazer isso? Eu estou indo até o Harikata, aí passa um Mayavadi. Então eu tomo banho lembrando dos pés de lótus do meu Guru Charana, de Patita Pavana, do Jagannatha que fica na porta do templo. Existem vários tipos de banho que você pode tomar mentalmente. Mas o melhor de todos é se lembrar de Krishna. Se lembrar de Krishna. Guru Charan também, você pode pensar no Prabhupada, no Guru Varga, no seu mestre, no seu Guru. Depois tomar banho no rio. É prescrito. Tomar banho de lago também pode. Tomar banho de? Com uma bomba manual, você também pode tomar. Você pode tomar banho com mantras. Você pode, por exemplo, pôr água na mão, cantar mantras e jogar água na cabeça. Então, quando está o sol e a chuva está caindo, isso chama-se Divyasnana. É muito puro. Quando o sol está lá e a chuva cai, você toma banho ali. Aquilo é purificador. E o banho de chuva também é possível. Ele também é purificante. Mas a água de quando chove e faz sol e chuva é mais purificador ainda. Mas se não for possível, quando o sol está ligado e está caindo água, essa água é muito pura. Então existem muitos tipos de banho. O que você achar que for bom para você, você pode fazer de acordo com o tempo e circunstância. Então, Vedo Vaishnavo Vipranam Guru Govratinam Tatha Stri Rajamahatam Nindyam Varjayet Yak Katha Prati Rajasthalan Tajos Nacho Patito Prapto Kois Tada Dijo Dito Vedo Vajvaischa Vadeto Yak Katha Navadi
Você não pode trocar opiniões, olhar para eles, nem falar com eles. Aqueles que decidiram seguir o vrata dos Bhagavata Saptaha. Essas são as regras. Depois também está escrito que sempre temos que manter se alguém quiser manter seu vrata de maneira muito perfeita, então essa pessoa deve sempre falar a verdade, não é que ele pode mentir de vez em quando. Caso contrário, ele vai ter problemas. Você não deve mentir a vida inteira, mas especialmente no Bhagavata Saptaha. A pureza também deve ser mantida, sem tomar cuidado com o seu corpo, com suas roupas, com tudo. Entende? Então, você não pode mastigar folhas de betel e falar Harikatha. Existem tolos hoje em dia que fazem isso. Você não tem que estar com uma partícula de comida na boca. Suponha que você comeu 3 ou 4 horas antes. Tiver uma partícula de comida no seu dente, na sua barba, mas se você não limpou, isso também é perigoso. Isso traz resultados negativos. Tome cuidado. No Ekadasi também. Você tem que escovar, com cuidado. Se tiver uma partícula, um dia antes do Ekadasi, você tem que escovar, passar fio dental, tirar tudo, porque se tiver uma partícula de grão ali, você já quebrou o Ekadasi. Você não fez de propósito, mas sem querer, já quebrou. Então de manhã você tem um pedaço de arroz ali, quebrou o voto. Acabou o Ekadasi. Satyam, Saucham, Dayam, Maunam. Daya means you should have mercy. Você tem que ter misericórdia. Para as criaturas que existem, você não deve ser sem misericórdia. E Mauna, você não deve falar inutilmente. O Harikatha você pode ouvir. Mauna é um voto no qual você não pronuncia nada que não sejam mantras, então, nesse caso, a pessoa fica em silêncio para ouvir o Harikatha. Então, no Gundicha Mandir, as pessoas não falam de outras coisas, com outras palavras, só falam Hare Krishna e batem palma, fazem um sinal. Hare Krishna, Haribol, e a comunicação é só essa. Se você faz esse vrata, esse voto, você não deve quebrá-lo. Então você tem que ser misericordioso nesses 7 dias. Mauna significa que você pode pronunciar ou Harikatha ou santos nomes. Outras conversas materiais são proibidas. Então, de maneira hiperhumilde. Se alguém pergunta alguma coisa, você tem que ser sempre humilde. E não deve haver mente fechada, uma mente estreita. O coração e a mente tem que estar aberto, não fechados, meu e meu, eu e meu. Dessa maneira você deve ouvir o Harikatha. Você está sentado num lugar, se tem uma senhora lá atrás que não pode ver. Prabhu, por favor, deixa eu ver. Vai para outro lugar. Se responder assim, não me perturbe. Imaginar que tem uma senhora sentada, ela não pode enxergar. Ela é pequena e um homem alto está sentado na frente. Se ele responder, vai embora, vai embora. Isso é proibido. Você tem que ser humilde e dizer sim.
Você pode dar até sua própria asana para ela. Eu sinto para trás. Eu sinto em outro lugar. Esse tipo de humildade deve estar manifestada. Se não houver essa humildade, se não tiver Trinadapi, você chegou no zero. Você não tirou zero. Se você está no zero, tirou zero. Então, nesse ponto nós vamos parar. Amanhã nós vamos falar mais em detalhes. Com qual verso nós começamos?